coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com Bruno Braga como intérprete. Vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais de matemática? Hoje nós vamos aprender propriedades da igualdade. Então, imagine que você vai dar uma caminhadinha por esse nosso estado de Minas Gerais. Então vamos caminhar, né? Ufa, graças a Deus cheguei. Tem tanto tempo que eu não pareço por aqui. Essa é a minha cidade. Ó, tava já até com saudade. Tanto que eu já viajei no estado de Minas Gerais com a sua companhia, que é ótimo, coleguinha. Tô apaixonada em viajar nesse nosso estado. E você vai direto para a escola Helena Penha. Olha que bonitinho, você está indo para a escola Helena Penha. Olha a escola aí. Escola bonita, né? Lindíssima. E você passa direto para a sala da Patrícia do 5º ano, professora do 5º ano. A Patrícia, ela é professora do Saulo. Abraço, Saulo. A Patrícia já está com a atividade e o quadro assim, ó, cheio de atividade, de propriedades da igualdade que ela está tratando do assunto. É o assunto de pauta. Ela é uma professora, ó, antenada. Parabéns, Patrícia. Então, ela já colocou no quadro um probleminha legal. Qual que é o problema? Lourenço e Heloísa resolveram viajar com seus filhos, o Saulo e a Isabela, para Caraí. Lá vamos nós de novo viajar, nós vamos lá em Caraí. Como eles moram em Belo Horizonte, a viagem é longa, põe longa nisso, mas tem alguns caminhos para ir para lá, certo? Observe o mapa para escolher a melhor opção. Então, olha lá. Vamos observar o mapa. O mapa, ele traz destacado alguns caminhos. Pode fazer outros caminhos, pode ir para a estrada de terra, pode. Mas quando a gente viaja, a gente não está querendo estrada de terra, não. Ainda mais umas viagens assim de 540 quilômetros, 612, ninguém está querendo estrada de terra, não. Para escolher, você tem que observar algumas situações. Então, vamos observar. Você saindo por esse caminho que está destacado em azul um pouquinho mais escuro, ou seja, você sai de Belo Horizonte, passa por Nova Era, passa por Governador Valadares, Teófilo Otoni e chega em Caraí. São 544 quilômetros. Porém, aqui nós temos a rodovia, né, que eles falam Rio-Bahia. Aí essa estrada ela é um pouquinho mais perigosa, então é para as pessoas mais experientes no volante, certo? Você pode passar também por Guanhães, que é menos, tem menos trânsito, né? E você chega, pega um pedacinho da Rio-Bahia e chega em Caraí. Mas você também pode ir passando, saindo de Belo Horizonte, passando por Sete Lagoas, Curvelo e vai até Caraí. Essa aqui é 666 quilômetros, mais, né? Um pouco, né? Porém, essa caminhada aqui, você pega trânsito até Curvelo. Depois de Curvelo, a estrada fica mais calma. Então, para quem é menos, né, experiente na direção, você simplesmente vai pegar o caminho maior. Não tem importância. Então, quando você vai fazer escolha, não é que o menor caminho sempre é o melhor, não. É o caminho que melhor você vai se sentir confortável em dirigir. Mas no caso, nós vamos escolher um caminho menor, certo? Qual a distância de Belo Horizonte a Caraí
em cada um dos caminhos que eu falei, né? Destacados. E qual é o mais curto? Está perguntando qual que é o mais curto. Então, nós temos 3 caminhos, passando por Governador Valadares, 544 quilômetros, passando por Goiães, 612 quilômetros, passando por Curvelo, vou ter 666 quilômetros. Abração para todo mundo que anda nesse nosso estado de Minas Gerais aí, ó. Todas essas cidades que estão nos assistindo. Então, Belo Horizonte até Caraí, passando por Governador Valadares, eu escrevi, vai dar 544 quilômetros. Goiães vai ser 112 quilômetros. Curvelo vai dar 666 quilômetros. Qual é o caminho mais curto? O caminho mais curto vai ser passando por Governador Valadares, que será de 544 quilômetros. Assim, mas eu não gostei desse caminho, não. Isso aí é gosto de cada um, tá bom? Então, vamos lá. Saulo, cansado, mas ele está cansado de viajar, de fazer a viagem. Ele pergunta para o pai dele, Lourenço, você lembra? Ele pergunta para o pai dele. Falta muito para chegar? Lourenço, pega e responde assim rápido. Faltam 245 quilômetros. A Heloísa, isso é coisa de mãe, viu, gente? Coleguinha, isso é coisa de mãe. Eu sou mãe, eu sei disso. Mãe adora complicar a vida do povo. Olha, mas se faz por bem, sabe? É para desenvolver o raciocínio. Heloísa, que gosta muito de ver as crianças pensando, ela pergunta, se ainda faltam 245 quilômetros, quantos quilômetros já percorremos? Até matemática nessa hora da viagem entra, tá vendo? Vamos ajudar o Saulo, né, e a Isabela, né, que é a irmã do Saulo, a responder. Porque os dois estavam lá no carro, né? Então tá aí nossa estrada, né? Bonitinha, linda, maravilhosa. Vamos pensar. O que a gente tem que fazer? Se nós escolhemos o caminho 544 quilômetros, você lembra, né? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer 544 menos uma quilometragem que você não sabe, que falta ainda, né? Ou seja, restou 245 quilômetros. Como que fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar um pouco? Pensando um pouco. Então, vamos pensar. Eu vou sair de Belo Horizonte e ir até Caraí e a distância é 544 quilômetros, certo? Então, essa que é a nossa distância. Se ainda falta percorrer, então eu estava lá. O Lourenço, a Heloísa, não sei quem é que está dirigindo, foi percorrendo, aí chegou aqui, o Saulo fez a pergunta. Aqui, o Saulo fez a pergunta, falta quanto ainda? Aí, o pai, o Lourenço, falou assim, falta 245 quilômetros. Pensa aqui um pouquinho. Se falta, certo? Se falta isso, quantos quilômetros já percorreu? Vamos pensar. Eu tirar 245 é o que falta, sobra exatamente o que percorreu, concorda comigo? Se eu vier aqui tirar o que falta da minha viagem, falta exatamente, eu tirando dos 544 quilômetros, tirando os 245,
sobra exatamente aqui, ó, sobra exatamente o que já foi percorrido. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Então, olha lá. 544 menos a quantidade que a gente não sabe que percorreu, deu 245. Vocês viram que se eu tirar, vai sobrar exatamente o que já foi percorrido. Então, vai ser 544 menos 245, que te dá um resultado 299. E aí? O que eu quero que você pense? Aqui é a minha primeira propriedade da igualdade. Que se eu tenho 541 menos um número que eu não sei, se você tem o resultado, você pode subtrair o resultado que vai dar exatamente o número que você não sabe. Então, essa é a primeira propriedade. Fazer 544 menos o número do que percorreu é o que sobra, é o que falta percorrer, ou se eu pegar 500 e o que falta para percorrer, dá exatamente o que já foi percorrido. Entendeu? Então, você estava lá na sala de aula, lindíssima ou lindíssima. Ao fazer atividade, você descobre, você lembra do Saulo que nós falamos lá no princípio? Então, você acabou de conhecer o Saulo e você descobre, porque no problema estava escrito lá, Isabela, Saulo, Lourenço, pai, e você pergunta para o Saulo, Saulo, aqui, é você? Aí você fala assim, sou eu. E a Isabela é minha irmã, ela estuda aí, ó, na sala vizinha. Aí Saulo fala que ela estuda lá, ó, na sala da Valéria. Né? Aí você resolve ir lá na sala da Valéria, a outra professora do 4º ano. Aí, você foi para a escola, chegou lá, o quadro já estava cheio. O quadro já estava cheio. Então, como o quadro estava cheio, olha a atividade que foi passada. Heloísa organiza uma festa para os seus filhos, certo? A Isabela e o Saulo. Ela já preparou 9 brigadeiros, mas pelos cálculos, a Heloísa tem que preparar 25 brigadeiros, certo? Quantos brigadeiros ainda faltam para a Heloísa preparar? Certo? Então, vamos lá. Aí, o que nós temos? Nós temos os 9 brigadeiros, certo? A Heloísa falta ainda preparar alguns brigadeiros, que dá um total de 25 brigadeiros que ela quer que tenha na festa. Aí você vai virar para mim e falar assim, Silvana, mas 25 brigadeiros é pouco? Em época de festa não dá para ficar chamando muita gente, não. É só a família mesmo ali dentro de casa, tá bom? Então, como é que fica isso? Eu tenho 9 brigadeiros já preparados. A Heloísa já preparou 9 brigadeiros, certo? Ela quer chegar no preparo até 25 brigadeiros. Então, ela tem que preparar quantos ainda? Quando você coloca no desenho, dá para você perceber que é mais fácil a linha do raciocínio. Então, ela tinha 9 preparados e ela ainda preparou mais alguns brigadeiros até inteirar o número 25. Que quando você começou a fazer o desenho, você pensou assim rapidinho, era 25 menos 9. Isso mesmo. Então, se eu tirar os 9, vai sobrar o quê? Exatamente a quantidade de brigadeiros que ainda falta ser preparado, certo?
Então, seria exatamente essa operação que tem que ser feita. Então, eu tenho o quê? Que 9 brigadeiros, certo? Menos uma quantidade, ó, mais uma quantidade, ela tem que chegar até 25. Então, é 25 menos 9, que vai dar quanto? 16. Então, olha aqui. Essa é uma outra propriedade, né? É uma outra propriedade da subtração e adição. No caso da adição, se você tem 9 brigadeiros, adicionou um número mais um outro número que você não sabe, resultado, você pode fazer o quê? 25 menos 9, que vai dar 16. A outra propriedade que você tem também é fazer da mesma posição. Se você tivesse faltando o 9, se está faltando 9, e você tem o resultado, você vai fazer, pode inverter também, não tem importância, seria 25 menos 9 é igual a 16, ou 25 menos 16 vai dar igual a 9. Depende do que você quer com essa solução desses problemas, certo? Então, a propriedade da igualdade, ela vem falando sobre isso. Ela vem falando que se você trocar alguns termos de lugar, o resultado vai te favorecer para você entender o que você realmente quer saber, né? Então, voltando aqui, ó, só voltando o nosso slide para você entender o que eu estou falando. Quando eu tenho propriedade com subtração, eu vou ter o quê? Se eu tenho o minuendo, o subtraendo e o resto total. O minuendo eu posso trocar com o resto, que eu ainda vou ter o resultado. No caso, se eu tiver faltando o minuendo, o que acontece? Faltando o minuendo, eu tenho que somar o subtraendo e o resto, para eu encontrar o minuendo, tá bom? Agora, na adição, se eu tenho o total, eu posso tirar a primeira parcela ou a segunda parcela, que eu vou encontrar o resultado. E tem a adição comum, né, que vai ser a primeira parcela mais a segunda parcela, eu tenho o total que eu estava tendo ali, tá bom? Então, coleguinha, por hoje é só. Não deixe de prestar atenção nas aulas. Se você está com dúvida, entre em contato com os nossos canais de comunicação, que é Conexão Escola, né? Que na Conexão Escola, você fazendo as perguntas, o seu professor vai te responder. Se você está com dúvida, pode rever as nossas aulas, entre no site Estude Casa, entre no Se Liga Educação, você vai ter a aula lá, todas as aulas para você assistir, rever o conteúdo, certo? E as aulas também estão no YouTube. Pode entrar em contato, manda pergunta, se está com dúvida, pergunta hoje, né? Pergunta sempre para nós, que eu vou responder para você no ao vivo, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.